Olá, gente que sente. Hoje estamos aqui lançando nosso podcast Fala Psi. E para conversar comigo aqui, para esse grande lançamento, estou aqui com Danilo Suassuna, que é, além de tudo, o grande idealizador desse projeto. Tudo bem, Danilo? Fala, seu Rogério, idealizador juntos, estamos aqui junto nessa para falar com você sobre o que a gente sente, né? Porque tem muita gente aí na internet cagando regra na sua cabeça, falando o que você tem que fazer, e a gente está aqui, ao contrário, para compartilhar com você histórias que vão fazer todo sentido e vão fazer você sentir muito, né? É verdade. E aqui a gente vai receber gente de todo jeito. Nós vamos receber pessoas influentes, pessoas importantes, gente que tem história de vida para contar para vocês, gente que passou por dificuldades e superou cada uma delas. Então, a ideia do Fala Psi, do podcast, é justamente entender como essas pessoas se sentiram diante de situações difíceis e quais foram as estratégias emocionais que eles utilizaram para superar esses problemas. Exatamente. E assim, turma, o negócio é o seguinte, o Rogerão aqui é assertivo. Não tem essa da gente querer passar regra para ninguém. Ninguém tá aqui, né, Rogério, para passar uma regra para você, dizer o que é certo e o que é errado. O que a gente tá aqui é para compartilhar histórias e perceber que as histórias fazem sentido. As histórias às vezes não fazem sentido. Tem gente que vai utilizar aí como estratégia a religião, tem gente que não vai acreditar em Deus, mas cada um vai estar olhando. Tem gente que vai precisar de terapia, tem gente que usa medicamento. Então, assim, não importa a forma. O que importa é que aqui nós vamos receber pessoas reais por trás das personas, né, que aparecem na TV, que aparecem na rádio, que vão dizer sobre como elas se sentem diante de determinados momentos da vida, vão falar, abrir o coração sobre suas dificuldades. Aqui vai ser de humano para humano. Aqui, nesse podcast, nós não vamos falar com as celebridades por trás dessa imagem midiática, mas vamos falar com a pessoa que existe por trás da celebridade. E a gente vai te pedir uma coisa muito importante. Para aí, não acelera o vídeo, respira fundo. Além de você deixar sua curtida, sua inscrição no canal, o que você vai fazer agora? Anota uma coisa importante pra gente. Abre seu coração. Porque a gente vai ter gente aqui que vai abrir o coração pra você. Vai te mostrar como é que é a vida real dela. Sim. Então, vamos chegar sem julgamento. Vamos chegar de coração aberto, né, Rogério? Porque eu acho que isso é importante nesse momento que a gente fala psi. A gente está conversando com um psicólogo, a gente está conversando sobre psicologia, a gente está ampliando o nosso mercado da psicologia e mostrando que a psicologia não está para um ou para outro, ou é para o rico, ou é para o pobre. Hoje a psicologia é para todos e a cada dia que passa surge uma maior necessidade de busca. E graças a Deus, né, Danilo? Está acabando com o preconceito está deixando de existir em relação à necessidade de acompanhamento psicoterapêutico, a necessidade de cuidar da própria saúde emocional. Então isso não é mais um tabu. Então você que está assistindo certamente está buscando esse tipo de conteúdo porque já viveu ou está vivendo situações onde é necessário esse acolhimento, essa compreensão do que se sente, de como se sente, e sinta-se acolhido e acolhida nesse lugar onde a gente fala sobre nossas emoções de uma maneira verdadeira, real, sem rique-fife, sem rique-fife, eu não sei nem o que é rique-fife, mas não tem não, viu? Esse negócio aí, Rogério, o que é rique-fife? Conta pra gente. Gente, esse menino tem um vocabulário e uma memória que vocês não têm ideia. Vocês vão ter ideia. Mas assim, sem frescura, vamos dizer isso, assim, né? Exatamente, e sem frescura mesmo. E a gente tem aqui dentro do Instituto Suassuna o projeto Todos Cuidados, que é um projeto onde você pode buscar atendimento, né, Rogério? Sim. Buscar atendimento para pessoas. Eu não dou conta de pagar, eu dou conta de pagar, eu reconheço o trabalho do psicólogo, mas eu não dou conta, aqui na minha empresa precisa de atendimento. A gente vai deixar o link aí para você poder acessar a psicoterapia, porque faz parte, turma. O que a gente quer trazer aqui é exatamente o nome que a gente deu, né, Rogério? Sim. Fala psi, conversa com um psicólogo. Ouça um psicólogo falar, ouça um nutricionista, ouça as pessoas, um psiquiatra, exato, mas de forma a entender que não existe fórmula certa. Não existe um jeito certo da gente viver, né, Rogério? Não tem uma forma correta, não tem uma forma única. O que acontece é que existem subjetividades. Então, como a gente fala, não existe uma psicologia, existem psicologias.
cada ser humano tem sua própria psicologia. Por isso é tão importante a gente buscar profissionais para nos ajudar a encontrar-nos, né? Eu acho que a grande busca da psicologia e eu acho que a grande busca do ser humano é a autenticidade. É buscar quem nós somos, saber o valor de quem nós somos, saber também as dores das escolhas que nós fazemos, sendo quem nós somos, e mesmo assim assumir, continuarmos sendo, com as mudanças necessárias, com os ajustes necessários, mas respeitando nossa autenticidade. E falando em quem nós somos, hoje a gente vai descobrir quem que é o Rogério. É o seguinte, as pessoas acham que a gente é uma abordagem, né? Dentro da psicologia, ficam perguntando pra gente qual a melhor abordagem? O que é melhor pra gente? O que é pior pra gente? Que abordagem resolve o quê? A abordagem do psicólogo tem que ser o ser humano. E é isso que o Rogério traz muito bem aqui, e a gente vai conseguir ver isso nas próximas entrevistas que a gente vai trazer com as pessoas reais que a gente traz aqui, que a gente precisa entender que a psicologia, pelo menos eu penso assim, né, Rogério? Sim. Eu conheci o Rogério comportamental. O Rogério andava com um microfone parecido com esse, um pouco maior, unidirecional. Não é verdade isso? É verdade. Eu não sabia que eu ia contar essa história aqui, não. Não. Na verdade, eu comecei dentro da etologia na faculdade. Exatamente. Né? Trabalhava com comportamento animal, olha só. Com Calitrix penicillata, mico estrela. Eu trabalhava no início com comportamento vocal de um grupo de Calitrix penicillata em ambiente semi-urbano de Goiânia. Exato. O que significa isso? Debaixo do viaduto que tem aqui em Goiânia. Verdade. Eu sei, ele ficava lá com o microfone tentando entender como é que acontecia essa vocalização. Como é que os miquinhos se comunicavam? Um entendia a voz do outro, o que eles queriam dizer com as vocalizações. Mas é mico de verdade, viu, gente? Não são esses micos de internet que vocês ficam vendo por aí, não. Mico de verdade, essa palhaçada que vocês veem na internet, não. O que ele fazia era ciência. Muita ciência, apresentado em vários congressos, né, Rogério? Vários congressos pelo Brasil, muitos congressos. Só que aí eu mudei de área. E foi fácil essa época, Rogério? Fácil não foi, porque eu inventi o jogo, agora eu vou entrevistar. Agora, já que a gente vai abrir o coração, hoje é meu dia de abrir o coração, o Danilo é meu entrevistador. É isso aí. Foi nada, foi muito difícil. Eu passei por muita dificuldade também, viu, Danilo? Para eu fazer a faculdade de psicologia, foi punk. Foi fácil? Você tinha dinheiro sobrando? Eu que paguei minha faculdade, Danilo. Eu tive que fazer crédito educativo e eu, assim como o Júlio, eu tinha 3 empregos. Porque quando eu entrei para a faculdade, menos de um ano depois, eu me tornei pai. Então, e você tinha quantos anos, Rogério? Me conta. 21 anos. Fazer a faculdade de psicologia para mim foi um grande desafio, porque tudo me levava a parar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro, não tinha família rica, mas tinha um grande amor pela psicologia e quis realmente levar até o fim o meu projeto. Então, durante todo o curso, muitas vezes eu tinha que levar minha filha recém-nascida, Carol, para assistir a aula comigo. Eu lembro. Você lembra bem. Eu tava lá. Danilo deu o primeiro sapatinho para ela. Danilo tá comigo também lá desde o começo da psicologia. Então, assim, não foi simples. Na verdade, foi muito difícil. Já passei dificuldade, já passei até fome. Então, durante um tempo, assim, quando a minha filha estava entre um ano e meio, estava muito difícil pagar a faculdade de psicologia. Eu pagava uma parte, o resto era crédito educativo, e sobreviver. Então, eu tinha, como eu falei, eu era pesquisador, trabalhava com um político durante um período, e no outro período eu era atendente da Brasil Telecom. Chegava em casa 1 da manhã e a minha aula era 7. Muitas vezes não tinha quem deixar a minha filha, a Carol. Então, olha que loucura, cara. Nessa época, vou contar isso porque, já que você está tocando no assunto... E ele não sabia, e é verdade que ele não sabia. Não sabia mesmo não. Pegou de calça curta. Nessa época aconteceu, Danilo. Chegou a época da gente não ter grana para comprar gás. Isso. Eu já cheguei a cozinhar e pegava aquelas latas de Toddy, de Nescau, eu acho. Era uma lata... E naquela época, só para vocês entenderem, porque às vezes vocês estão muito novos, estão nos assistindo, hoje é de plástico, mas antigamente era lata metal, mesmo. Metal. Então, teve tempo de a gente não ter dinheiro para comprar gás, a gente colocava álcool dentro dessa lata para poder fazer o arroz. E a mistura, você me pergunta? A gente morava em cima de um bar, sabe aquelas...
aqueles apartamentos em cima de comércio, a gente morava em cima de um bar. Então a gente cozinhava arroz ali, eu descia. Ali geralmente tinha um pedaço de linguiça ou um pedacinho de peixe que eles vendiam para tira-gosto. Então, eu lembro... Aquele tira-gosto. Eram R$2 a peça. Então, geralmente eu chegava lá com R$10, comprava 5 pecinhas de carne ali, de proteína, pra gente comer com o arroz que a gente fazia. E nessa época, eu vou falar pra vocês, meu pai era dono de uma casa de carne. Só que aconteceu? Assim, a família estava passando por uma série de perdas, de problemas financeiros, e eu acho que foi uma forma até do meu pai falar assim, agora você se vira. Você quis ser pai, você quis... Mas isso foi ótimo para mim. Foi excelente para mim, porque me ensinou responsabilidade, me ensinou a assumir as responsabilidades que eu entrava. Então não foi nada simples, passei dificuldade financeira gravíssima, tiveram problemas muito sérios na minha família, a minha família perdeu tudo nessa época. Então a gente passou de uma situação financeira excelente. Morava numa casa top. Morava numa cobertura no centro de Goiânia. E de repente a gente foi para uma casinha de bairro, eu me separei da mãe do meu filho, da minha filha que foi morar fora. Eu fiquei com a guarda dela na época, com 3 anos de idade. Imagina, um cara fazendo faculdade, novinho, com a menininha pequena. Tendo que levar a filha de moto. Ah, muitas vezes, sim. Depois, meu carro foi levado pelo banco. Eu tava lá. Meu carro foi levado pelo banco. Depois de muito tempo, consegui juntar uma grana. Comprei uma motinha daquelas mais ruinzinha. E aí, para levar a minha filha para os lugares, ela ia de moto comigo. Mas antes disso, teve um tempo que... às vezes, eu tinha começado a atender na clínica, eu já tinha acabado de me formar. Tinha vezes que eu tinha que escolher, Danilo, se eu ia ou se eu voltava pro consultório de ônibus. Porque eu fiquei sem carro, fiquei sem nada. Se eu ia ou se eu voltava pro consultório de ônibus. Então, às vezes, eu escolhia voltar de ônibus. Aí eu ia a pé, do bairro Feliz até ali no Parque Areião. Eu fiz isso umas 8 vezes. De pegar e subindo a pé, andava quilômetros para chegar lá, atender. Só que comigo não tinha tempo ruim, sabe? Porque se tinha um paciente que falava assim, eu falo, é cliente, né? Mas para vocês entenderem melhor. Cliente, paciente, de novo, aqui é sem frescura. Se é cliente, se é paciente, você decide o jeito que você vai falar. Já aconteceu, Danilo, de aparecer um cliente para eu atender domingo, 4 horas da tarde. Você tava lá? Domingo, 4 horas da tarde, eu tava lá. Para atender uma pessoa. E o Rogério tem uma coisa que é o seguinte, a gente fez isso junto na faculdade. Não desmarca. Ah, mas não desmarca. Por nada, não desmarca seu cliente ou paciente, como você queira chamar. Às vezes é difícil, mas a gente faz. Só que então, foi o que aconteceu, né? Nessa época, eu tive que me virar. Depois eu consegui uma graninha para conseguir comprar uma moto. Fui juntando de real em real. Comprei uma motinha. Depois comecei a fazer uma pós. Duro. Depois arrumei um emprego para me ajudar na clínica, porque no começo, gente, a clínica é complicada. Então, até você ter uma clientela, até você ter seu nome, é muito complicado. Eu arrumei um empreguinho para ganhar meio salário mínimo, na época que eu trabalhei na Câmara Municipal, ganhava meio salário mínimo e complementava com a clínica. Então, foi a época mais punk que vocês possam imaginar na vida. Só que foi ótimo, porque isso me ensinou a dar valor para as coisas. Estava até lembrando, esses dias com a minha noiva, deu na motinha, voltando uma vez que eu estava lá no instituto, fazendo curso, e eu voltando para casa de moto, começou a chover. E aí furou o pneu da minha moto e eu caí no buraco. Eu tive que empurrar minha moto por uns 3 quilômetros debaixo de chuva e carro passando, me jogando água, e eu procurando uma borracharia para trocar o pneu da moto. Me sentindo humilhado, mosca do cocô do bandido, eu não lembro como fala. E aí nessa época eu falei, cara, eu não vou passar mais por isso. Eu tenho que levantar minha cabeça. Eu sempre fui muito trabalhador e muito estudioso. Eu falei, não vou passar mais por isso. E isso tudo fez com que eu olhasse para minha vida dando valor a cada pequena conquista que apareceu dali para frente. Então, eu até me emociono e agradeço
Tudo que eu conquistei e aqui depois pode se disso. emocionar. É? Aqui pode ficar Aqui é um lugar para isso. E agradeço cada conquista que eu tive de lá para cá. E não foram simples, e sempre tiveram outras pessoas que me deram a mão nos momentos que eu precisei. Então, na vida da gente, a gente tem anjos. E a gente tem que aproveitar e ter gratidão por essas pessoas que participam da nossa vida. Que bom te ver emocionado assim. Sabe que eu sou seu fã. E o Rogério tem uma coisa que ele falou aqui que é muito importante, e eu admiro isso em você, Rogério. Você não tem medo de nada. Um dia eu te chamei para dar aula comigo em Anápolis e você foi. Vambora. Na hora. Vambora. E tá lá até hoje. Tá em Anápolis, atendendo na cidade, fez o nome na cidade. Uma cidade aqui próxima, Goiânia. Atendo. Depois foi para outra cidade também, né? Na verdade, assim, tem uma parte interessante. Acabei passando um concurso. Eu sempre fui eu consegui atender em Brasília. Uma pessoa que eu atendi em Anápolis. Os pais dela tinham uma clínica em Brasília. E lá era plano de saúde. E eu consegui atender em Brasília. Só que era o seguinte, plano de saúde pagava nada, quase nada. Então o que eu fazia? Ia com a minha motinha para a rodoviária, deixava a minha motinha na rodoviária, pegava um ônibus, ia para Brasília, atendia o dia inteiro em Taguatinga, e no final do dia eu pegava um ônibus, voltava para Goiânia. A gente tá falando aí de uma viagem de mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas e meia. Chegava em Goiânia, mais ou menos 11 horas, meia-noite, pegava minha motinha e voltava para casa. Atendendo plano de saúde. Quem trabalha com plano de saúde sabe. E a gente não tá falando mal de plano de saúde, nem mal dos psicólogos que estão lá. É porque a gente tá falando da realidade. E você tem que atender muito, e é difícil. É difícil. Não é simples. Então, voltava para casa. Por quê? Quando eu ia fazer o balanço de que sobrava muito pouco, quase nada. Só que como era início de profissão, eu tinha que ganhar experiência, eu tinha que ter experiência clínica, né? Então, para mim, isso era maravilhoso, poder atender. Então, aconteceu essa época, tem muitos anos. É engraçado que uns 5 anos depois eu fui para Brasília de um outro jeito, que eu passei num concurso da Infraero, isso. E eu fui psicólogo do trabalho da Infraero. Fizemos um trabalho incrível lá. Incrível. Até hoje eu sou amigo de todo mundo que trabalhou comigo lá. Só que eu entendi que meu lance não era esse. Eu amo psicologia clínica. É o que eu sou mais apaixonado na vida. E quem me ensinou a amar psicologia clínica tá aqui na minha frente, é o Danilo. Que esse cara aqui, eu lembro que assim que eu me formei, eu fugia da Gestalt, porque eu conhecia muita gente da Gestalt. Só que como dentro da faculdade eu tinha escolhido uma abordagem mais na área comportamental e tudo, então, só que aí o Danilo me deu, na época, 2 cursos no introdutório. Depois que eu aprendi, que eu fui olhar para a abordagem da Gestalt, eu me apaixonei de um jeito tão grande que eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja clínica. Eu sou apaixonado em clínica. E nesse tempo que eu passei na Infraero, o que aconteceu, Danilo? Eu entendi, cara, não nasci para isso. Para chegar a bater um ponto, eu tentei revolucionar a área de saúde. Eu trabalhava na SST, na Saúde e Segurança do Trabalhador. Fizemos um trabalho tão revolucionário na época lá, que a gente foi capa da revista da Infraero. Fomos chamados numa reunião para tirar foto com o presidente por um trabalho que eu pus ficha lá dentro, a equipe inteira juntou, a gente fez teatro, a gente fez cineminha, a gente fez um monte de coisa legal. E aí eu decidi, foi uma decisão assim, não simples, mas quando eu perguntei para mim mesmo, o que eu amo fazer, eu não pensei 2 vezes, eu abdiquei desse emprego público, que é uma autarquia, para voltar para Goiânia e recomeçar na clínica, porque é o que eu amava fazer e é o que eu amo fazer. E aí muitas portas se abriram. Hoje eu atendo no interior, atendo em Goiânia, dou aula em Anápolis. Vai sair daqui correndo porque ele tem que atender daqui a pouco. Tem mais atendimento agora mesmo. Então, assim, para mim foi interessante porque quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente consegue se conectar com o nosso jeito de ser,
não fica difícil fazer a escolha, Danilo. E uma coisa legal que você traz na sua prática, que eu vejo, é assim, independe da abordagem. Independe da abordagem. O que você veio aprendendo durante a sua faculdade, eu tenho certeza que você usa no seu consultório. Eu uso em cada livro que eu leio, cada filme que eu assisto, cada pessoa E assiste que filme, viu, gente? Assiste filme, decora tudo, tem uma memória, enfim. quase fotográfica. Lembro de tudo mesmo. E cada experiência que eu vivo, com cada pessoa que eu converso, tudo isso eu trago para minha experiência clínica. Eu acho que a experiência clínica, ela é feita pela experiência do ser humano que está por trás do profissional, sabe? E aí, qual que é a sua abordagem? Quando as pessoas perguntam, Danilo, qual que é a sua abordagem? Eu tento sempre passar isso para frente. A nossa abordagem é um ser humano, É o né? ser humano. A gente não tem que falar de abordagem A, B ou C. O que a gente está falando aqui, que o Rogério traz, que você traz hoje de forma brilhante, é como a sua atuação, Sim. o seu atuar hoje, está relacionado com o que você viveu. Completamente. E sabe, a empatia, eu acredito muito nisso, pelo que eu percebo. Só que a empatia que ele fala não é ficar se colocando só no lugar do outro, não, porque esse negócio não existe. Vou lá me colocar no lugar do outro. Não, é empatia de verdade, é se conectar com o outro. Você saca o mito de Kiron? Falei da memória dele pra vocês. O mito do curador ferido. Uma hora eu vou falar sobre isso. O mito de Kiron é o mito do curador ferido. Em resumo, ele era um semideus que, como ele não podia morrer, ele era versado em todas as ciências, porque foi educado, ele era filho de Cronos e de uma ninfa, mas não vou entrar nisso. O que aconteceu foi o seguinte: como ele era imortal, ele tinha o formato de um centauro, ele era imortal, então, e ele se tornou o rei dos centauros. Um dia ele tomou uma flechada com veneno de hidra, e ele não morreu, ele era imortal. Só que ele viveu pro resto da existência com uma dor muito grande. Com uma dor muito grande. E a partir do momento que ele viveu essa dor, o que aconteceu? Ele começou a entender a dor do outro. Então, o mito de Kiron é um mito incrível que mostra como nós, cuidadores, também somos feridos. Também podemos ser feridos e que nossas feridas, uma vez ressignificadas, Heisner, uma vez que a gente entende essas feridas e consegue assimilá-las, a gente consegue entender a ferida do outro com muito mais verdade, com muito mais de um jeito quase que orgânico. Você consegue sentir a ferida do outro. E é isso que a gente vai trazer aqui. É isso que a gente quer trazer com esse podcast. Mostrar pra você que não tem uma regra pra viver. Não tem uma regra de um jeito certo, que se você acordar cedo, tomar banho gelado, aquela coisa... Se você acordar cedo, tomar banho gelado, desse certo, o esquimó dominava o mundo, né? O esquimó tava dominando o mundo. Então, assim, não é por aí. Não é por aí. Nada contra o esquimó, se tiver algum esquimó assistindo a gente aí, né? Mas a questão é muito mais profunda. Né? A gente entender a partir do que vocês vão ouvir aqui. São vários episódios. O Rogério está preparando aí com o coração aberto para trazer pessoas aqui que vão mostrar isso, que vão mostrar suas feridas. E é a partir disso que a gente se encontra. Sem dúvida. Né? A partir disso que a gente se encontra com o outro. Tem uma lista muito boa, Danilo. Tem uma lista muito boa de pessoas que vão participar dos próximos episódios do podcast. Você pode contar pra gente aí quem você tá imaginando trazer aqui pra gente? Tá marcado. E daqui a pouco a gente volta pra falar de você ainda, calma. Já tá marcado. Olha, aqui eu já convidei o Beto Cupertino. Pra quem não conhece, ele é o vocalista da banda Violins. A banda Violins, ela foi uma banda que influenciou demais a música goiana. É considerada uma das bandas mais importantes do cenário indie aqui do Brasil. Sabe, uma banda que influenciou muitos outros grupos que surgiram depois. Então, o Beto Cupertino é uma pessoa incrível, mestre em filosofia. Olha aí. Cara, gênio. E tomara que ele abra o coração dele aqui, né? Acho que ele vai abrir. Creio que vai abrir. Depois dele, vem a Virgínia Suassuna. Olha aí. A Virgínia Suassuna, pra quem também Parece que eu conheço essa moça. Eu acho que eu já ouvi falar. Por acaso, ela é mãe do Danilo. Eu já ouvi falar dessa moça aí. Só que ela é uma das terapeutas mais famosas aqui do estado. Já tem aí quantos anos de atuando na clínica?
Eu não era nem nascido. Não era nem nascido. Que ela não vai falar só de psicologia, ela vai falar dela, das experiências dela. Com certeza. Das dores dela. Então, assim, essa é a ideia do podcast, né? A gente cagar a regra igual o Danilo falou. Não. Aqui é a gente falar sobre o ser humano que está por trás do que ele tem para dizer. Depois disso, nós vamos... tem a Ivana Menezes. Nossa, a Ivana Menezes tem uma empresa gigante aqui em Goiânia. Cara, Você vai conseguir trazê-la, certeza? Eu acredito que sim, né? Olha aí, ele tá assumindo com vocês essa responsabilidade. A Ivana é incrível. Foi a pessoa que praticamente lançou a moda, trouxe a moda de alta costura para Goiânia. Uma pessoa com história de vida fantástica. Todo mundo vai ficar louco, porque se ela tem um negócio na história de vida dela, pelo menos que eu sei, não sei se ela vai contar aqui, mas que mudou, né? Mudou o jeito dela de enxergar o mundo. Essa grande empresária com outros olhos. E mudar o jeito de enxergar o mundo não é virar chave não, viu, turma? Porque vocês não são porta. Vocês não são porta nem porteira pra ficar... mudar a chave, tem nada de chave, não, vamos... Não é isso não. Vamos pensar fora da caixa, não tem caixa não. Aqui a gente não acredita nessas coisas não, tá? A não ser que seja o gato de Schrödinger. E aí, não sei. Que você não sabe o que tem dentro, se está morto ou se está vivo. Mas olha só, além dela, da Ivana Menezes, a gente vai trazer também a Valéria Ruiz, que já marcou com a gente. Ela tem um projeto, chama Bem Separadas, e ela vai... Eu acredito que assim, é uma história de vida também bem interessante, uma pessoa bem aberta, e eu acredito que ela vai falar sobre o que fez com que ela montasse esse projeto. E esse projeto eu lembro que a gente começou, a gente fez parte desse projeto no começo, e ela foi muito criticada, porque o pessoal falava, Bem Separado está incentivando a mulher a separar. Não é isso, não tem a ver com isso. Tomara que ela traga a história mesmo. É porque assim, é a história vivenciada, não adianta a gente querer, né, falar de histórias. Né? Existem histórias e histórias, né? Então a gente está falando aqui de vivência. É vivência mesmo. E a gente deixa o convite aí, se você quiser vir contar a sua história aqui pra gente. Nossa, fica à vontade. Vai ter o contato aqui. Isso, vamos deixar o contato aí pra vocês, porque é isso, é a gente falar de vivência e a gente usar esse meio de comunicação pra gente falar de verdades. Porque tem muita coisa fake por aí e o que a gente quer trazer aqui é essa verdade do coração das pessoas. Exatamente, né, a verdade, mas sempre sendo dita com acolhimento, com responsabilidade, com cuidado com a pessoa que diz. E isso depende de você aí, do jeito que você vai escutar. Né? Porque hoje tem um monte de hater na internet que fica falando um monte de besteira. Então, assim, vamos limpar o ouvido também para ver como é que a gente vai escutar, colocar comentários que são bons, que são decentes, encaminhar esse vídeo para outras pessoas para mostrar o quanto a psicologia é grande e pode fazer diferença. O quanto a psicologia hoje é deixada de lado por tanta gente e é discriminada ainda, né? Vai acabando, estamos acabando com essa história, né, da discriminação da psicologia. Mas quem mais você vai trazer? Me conta aí. Olha só, as outras pessoas são, por enquanto, segredo de Estado. Mas tem gente grande. tem gente famosa. Tem gente grande que vai participar também aqui conosco. Então, é importante vocês sempre estarem atentos ao nosso podcast, porque vão ter histórias aqui incríveis de gente muito boa e gente que vive com o coração inflado, um coração cheio de coisas para compartilhar. E deixa eu perguntar, histórias. E só para a gente começar a amarrar mais essas histórias, o Rogério é avô. Ele já é avô. Conta pra gente como é que foi a chegada do Ned. Você perguntou quem era o Rogério, né? O Rogério é pai de duas pessoas incríveis. Sou pai da Carol, que tem 25 anos, vai fazer 25 agora. Sou pai do Gregório, que acabou de fazer... Você tá falando que tem 25, vai falar um pouco do nosso tempo de formado, né? Só vou falar que o Danilo deu o primeiro sapatinho da Carol, só pra você entender. Então, o que acontece? Tem o Gregório e tem a Lídia, Gregório meu doce. A Lídia é minha neta, um doce de menina, criança mais inteligente e rápida, sagaz, que também foi uma história de vida difícil pra gente, né? Que a Lídia nasceu de 6 meses. Eu também. Você nasceu de 6 também? 6. Lídia nasceu de 6 meses e 1% de chance de sobrevivência. Ficou 3 meses na UTI. A Carol, minha filha, uma lutadora, uma guerreira, menina incrível. Não teve um dia
um dia que ela ficou internada e que a Carol não falou, pai, ela é linda, né? Ou eu fico vendo ela crescer. Ela não teve nenhuma dúvida de que a Lídia sairia de lá com saúde e bem como saiu. Hoje é a maior. Aconteceu no mesmo ano, Danilo, no mesmo ano, aconteceu o nascimento da minha neta, o nascimento do meu filho, o nascimento do meu sobrinho e a morte da minha mãe. Uhum. Então, assim, foi um ano de 3 alegrias e de uma dor muito grande. Então, essas crianças trouxeram pra gente vida. E aí eu lembrei de uma frase que a Virgínia sempre fala: fique com o que você tem. Foi uma forma que eu tive de superar realmente a perda da minha mãe. Assim, é muito difícil superar, né? Mas foi olhar para a família que ficou e fazer com que a minha mãe continuasse viva nas coisas maravilhosas que ela nos ensinou. E fazia uma comida. Minha mãe é incrível, cara. Eu aprendi a cozinhar com ela e hoje eu sou, né, modéstia à parte. Se eu fosse vocês, escreviam embaixo aí, eu quero pra mandar ele fazer pra vocês, hein? Sou um monstro na cozinha, modéstia à parte. Quem assistiu até aqui, escreve aí, eu quero. Eu já fui jurado de concurso de gastronomia, aquela história toda. Porque eu vim de uma família de 3 gerações de pessoas que trabalhavam com gastronomia. Então, minha avó foi a dona da primeira panificadora de Brasília. Inclusive, ela fez o bolo da inauguração de Brasília. Olha isso. É muita história legal. Então, Danilo, é isso. No mesmo ano, eu fui pai, avô e tio. E perdeu a mãe. E perdi minha mãe. Que foi um momento de muita dor pra gente, né? Foi muita dor, muita dificuldade. E só que é interessante, né? Porque só tem um jeito da gente se tornar imortal. É a gente não ser esquecido. A gente deixar um legado, né? E ela deixou. Deixar um legado. E ela deixou. A minha alegria de vida, sempre quando eu começo a ficar para baixo, todos nós passamos por momentos difíceis, o que eu trago para mim? Caramba, o que eu tenho que ensinar para os meus filhos? E isso vai fazer parte da vida deles daqui para frente. É a maneira otimista de olhar para o mundo. Uhum. Que minha mãe tinha demais. Minha mãe sentava num banco de praça, ela já ficava amigo de quem estivesse lá. Ela ia na padaria, todo mundo ali se tornava amigo dela. Conversava com todo mundo, trazia essa energia boa, sempre otimista. E ela me ensinou uma coisa muito interessante. Que não existe problema que não tem como resolver. Isso. E se ele não puder resolver, ele tá resolvido, né? Já tá resolvido. Então, até meus amigos falam que eu sou meio que um guerrilheiro urbano. Sabe? Eu resolvo qualquer problema. Teve até uma vez, né, Danilo? Posso contar? Essa história a gente deixa pra outra hora. Essa memória do Rogério é um absurdo. Mas em suma, Danilo ficou sem bateria. Seu carro acabou a bateria? Danilo ficou sem bateria, de madrugada. Liga. Rogerão! Do lado do cemitério. Rogerão, me dá uma mão aqui. Eu falei, cara, não tem chupeta. O que eu faço? Eu falei, eu tenho que resolver esse problema. O que eu fiz? Arranquei o arame do varal da minha mãe e fiz uma chupeta no carro do Danilo com arame de varal. Queimei as pontas dos meus dedos tudo, mas funcionou. Funcionou, a gente conseguiu sair de lá. A gente não sabia se a gente tava mais com medo de ficar ali perto do cemitério ou se era do choque que a gente ia levar. Meu pai eterno. Então, dia bom, pra viu? tudo tem solução, e se não tiver solução já tá solucionado. Exato. O importante é a gente olhar para a vida desse jeito, entendendo que talvez se a gente não encontrou uma solução ainda, é porque a gente não procurou muito, a gente ainda não teve acesso a uma forma de resolver. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Qualquer situação da vida da gente, né? O Rogério é mais culto do que eu, né? Tudo vale a pena, como é que é? Se a alma não é pequena, né? Eu já sou mais o Waze, sabe? Vamos recalcular a rota que vai dar certo. A gente até falou. Só que é legal que é o seguinte, cada situação que acontece com a gente pode sim servir de aprendizado para alguma coisa, não é? Se não me engano, foi Mandela que falava, né? Eu nunca perco. Eu nunca perco. Se eu perder, eu tô ganhando aprendizado. Isso. Então é uma maneira legal da gente olhar para o mundo, entendendo que em cada oportunidade que a gente tem a chance de se tornar melhor. Exatamente. E é isso que a gente quer com esse
bate-papo que a gente está abrindo, que a gente começa hoje aqui com você, então já compartilha com seus amigos aí, né? É compartilhar com você o ganho de outras pessoas. Não no sentido dela querer dizer uma regra para você seguir a sua vida, mas é mostrar que faz parte da vida a queda. Sim. E não é frase de ser postada, não. Aqui a gente vai trazer vivência. São essas vivências que vão fazer a diferença nas nossas vidas, né, Rogério? Experiência de vida. Experiência. A gente tem muito que aprender. A gente deixou de aprender quando a gente parou de sentar com nossos velhos para escutar as histórias deles. Sabe? Exato. E você tem um trabalho com idoso muito grande, né? Ele tem um trabalho com idoso, ele tem trabalho em teatro, então tem muita coisa que a gente ainda pode já conversar com o Rogério social aí. Que eu fiz bastante também, né? Então, e é isso. Com hemofílicos. Eu fiz um trabalho, sim, durante boa parte da minha vida eu trabalhei basicamente com psicologia social paralela à clínica, que me ajudou demais a conhecer a dor das pessoas. Mas é um paralelo que não é paralelo, não. Ele continua fazendo, ele continua. Então, assim, esse paralelo que ele fala aí é um paralelo que ainda está acontecendo, que faz parte da vida dele, né? Faz e eu quero que continue fazendo. A gente olhando para o outro, entendendo a mazela do outro, eu acho que a gente pode aprender muito e ajudar outras pessoas a... Não vou dizer a não viverem aquilo, a viverem as situações de uma maneira diferente, sabe? E sempre... Isso, viver... E não é que vai ser melhor, nem pior, vai ser diferente. Diferente. Você começou como entrevistador, eu termino como entrevistador. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O Rogério vai tocar esse nosso projeto. Eu quero te agradecer muito por tocar esse projeto aqui do Instituto Suassuna. Eu acho que vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida, na vida da empresa, mas principalmente na vida de quem está assistindo, que vai poder te escutar mais, vai poder escutar as pessoas que você vai trazer aqui. Eu sei que todas essas pessoas, elas têm parte na sua vida. Sim. Né? Você não vai trazer aqui para dentro do Instituto, para dentro da minha casa, coisas ou pessoas que não façam sentido para você. Então, quero te agradecer o sim que você deu. A gente vai ter uma temporada, né? O Rogério e eu decidimos fazer uma temporada para vocês. E aí a gente quer muito ouvir o que vocês têm para dizer, se vocês gostaram ou não gostaram, quem vocês querem ouvir aqui, quais outros quadros vocês querem que a gente traga para dentro. Mas muito obrigado, Rogério, pelo seu sim, por estar com a gente aí nesse... Eu que agradeço imensamente, Danilo. Eu queria deixar aqui público o meu sentimento de gratidão que eu tenho por essa pessoa que está aqui na minha frente. O Danilo, em muitos momentos da minha vida, foi um divisor de águas, sabe? É uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim eterna pelas palavras que ele me disse, pelas oportunidades que nós criamos juntos, pela forma como ele me acolheu. E se hoje eu sou da clínica, não tem um dedo do Danilo, não. Tem a mão inteira dele. Até porque se ele sair, eu rumo a mão na orelha dele. E eu quero te agradecer muito pelo seu sim de novo, por estar aqui com a gente nesse projeto. É um projeto, para mim, iniciante. Eu acho que a gente vai ter um caminho muito longo e muito bom pela frente com o Fala Psi. E eu quero muito que a gente possa trocar mais, E agora eu tenho certeza que vai acabar aqui. Ele vai falar aqui que quer me ouvir falando da minha história. Então, a gente... Espera aí que eu vou convidar o Danilo, hein? Quem quiser saber, e aí tem muita história para te contar. Escreve aí embaixo, deixa o Danilo quieto, Escreve, eu quero Danilo, porque tem histórias demais. É um sujeito que hoje, aqui dentro de Goiânia, ele tem um compromisso tão grande com a psicologia, que veio o Instituto, vieram inúmeros projetos, por conta desse compromisso, não apenas com a psicologia, mas o compromisso com o ser humano. Então, é um sujeito que foi educado com valores humanos, com um jeito respeitoso de olhar para o ser humano, sempre com esse astral gigantesco, com esse ânimo, com essa alegria. E uma das melhores pessoas que eu já conheci até hoje, e eu vou deixar isso aqui para vocês. Obrigado, Danilo, pela oportunidade dada. Obrigado, Danilo. Tá na sua mão. Tudo... Agora tá com você. Tá contigo, meu irmão. Por tudo contigo. Que a gente vai fazer daqui pra frente. Tá contigo. E agradeço principalmente por você fazer parte da minha vida hoje. Tô arrepiado aqui.
Obrigado eu que por te tudo. agradeço. E é isso, gente. Se a gente puder, enquanto psicólogos, enquanto psicólogas, sempre acha uma pessoa boa perto de você, compartilha seu sonho. Eu sempre falo que, o pessoal fala que uma andorinha só não faz verão, né? Não faz mesmo. Mas tem que ter uma maluca que te acompanhe. Então, toda vez que eu aponto, eu falo, vamos pra lá, tu vem junto. Então, aí o resto das andorinhas vem atrás, eu quero que vocês venham. E atrás não significa estar atrás, não. Eu quero que vocês subam no ombro de gigantes, como eu, como o Rogério, lancem os projetos de vocês. E façam uma psicologia cada vez melhor e uma psicologia consciente, uma psicologia que mostre para as pessoas a importância da psicologia, independente da sua área, independente da sua abordagem, área de atuação. Sei que você tem crenças que são diferentes das minhas na relação da psicologia, mas a gente, como o Rogério disse, a gente está falando de uma coisa só, a gente está falando de gente, de pessoas que sentem. Como é que chama aqui? Como é que você fala sempre? Eu começo sempre dizendo, olá, gente que sente. Então aqui é o lugar da gente entender isso, que tem gente que sente e eu sinto muita alegria. E eu não gosto muito da palavra gratidão, né? Eu tenho até um texto sobre isso. Depois eu quero ler, eu vou mudar minha palavra então. Eu gosto da palavra obrigado, eu me sinto obrigado a você. Eu me obrigo a estar perto de você porque eu gosto da sua companhia. Obrigadão. Idem. E para vocês que ficaram aqui até o final, vendo esse papo gostoso aqui com o Danilo, essa pessoa, uma pessoa gostosa, né, Danilo? Essa é outra história. Uma pessoa gostosa de estar junto, uma pessoa gostosa de estar perto, uma pessoa que sempre eleva o astral. Eu me sinto obrigado por recebê-lo aqui e eu me sinto obrigado por receber cada um de vocês aqui nesse projeto que se inicia e que espero que tenha uma longevidade enorme. Participem desse projeto ativamente, assistam, compartilhem, coloquem seus comentários, indiquem pessoas interessantes que vocês queiram que sejam recebidas aqui. Porque quanto mais vocês participarem, mais esse projeto vai ter também a cara de vocês. Um forte abraço e eu espero vocês no nosso primeiro episódio, segundo episódio, esse foi o primeiro, que vai ser lançado em breve. Até a próxima e que vocês fiquem bem. Um forte abraço.